Vamos abrir então a Bíblia em 1 Timóteo 6. Eu comecei uma pregação aqui na igreja há várias semanas atrás. Essa pregação ela abrangia o capítulo 6 e pegava do 3 até o 5. E os irmãos acompanharam a pregação. Na realidade, eu não consegui pregar num dia só, eu preguei em três partes. Acho que foram 3 partes. 1 Timóteo 6, de 3 a 5. Veja, acompanhe aí a leitura desse trecho. Diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade. Aí tem uma última linha nesse parágrafo que diz: supondo que a piedade é fonte de lucro. Nos sermões anteriores, eu expliquei para os irmãos os versículos 3 a 5, faltando essa linha apenas, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então, nós ficamos aí, acho que não sei se 2 ou 3 semanas, não me lembro agora, nós trabalhamos com os versículos 3, 4 e 5, quase a totalidade dos 5. E nós falamos sobre os erros dos falsos mestres. E temos visto a atualidade desta lição. Porque os falsos mestres, eles podem mudar com o tempo, mudam os personagens. Mas o perfil do falso mestre é um só. Porque o diabo é pouco criativo. Os mestres que Satanás levanta são mestres que têm as mesmas características em todas as eras, em todas as épocas. São mestres que ensinam as mesmas coisas, com as mesmas motivações, com o mesmo caráter, com as mesmas estratégias, sempre. Nós temos aí 2000 anos de história do cristianismo. E temos visto que os falsos mestres de todas as épocas sempre têm o mesmo perfil, as mesmas estratégias e os mesmos propósitos. E temos estudado isso nesses versículos que lemos aqui. Agora, vejam. No finalzinho do versículo 5, quando diz, supondo que a piedade é fonte de lucro, eu dei aos irmãos, à época, algumas semanas atrás, quando eu pregava sobre esse texto, eu disse, ainda que muito brevemente e só de passagem, eu disse que esta é a base do erro dos falsos mestres. Por que os falsos mestres agem como agem? Por que eles dizem o que dizem? Por que eles têm esse modo de agir? Por que eles têm esse caráter? Por que eles têm aqueles ensinos que nós já vimos aqui? Por quê? É simples, nós temos aqui a base disso tudo. Eles supõem que a piedade é fonte de lucro. Todo falso mestre quer isso. Lucro. Quer vender o iPad. Não, aqui no caso foi uma brincadeira só. O falso mestre, ele trabalha, ele ministra, ele atua na igreja ou nas suas seitas, enfim, por aí afora, porque ele crê que a piedade é fonte de lucro. O que significa a piedade aqui? A piedade, essa palavra piedade, usada pelo apóstolo Paulo aqui, significa algo mais ou menos parecido com religião. É um sentido mais amplo da palavra. A palavra piedade é usada pelo apóstolo Paulo em diversos sentidos. Não muitos sentidos. Eu me lembro agora, assim, de repente eu me lembro de pelo menos 3 sentidos. E um sentido presente aqui é o sentido de religião. Esses homens, os falsos mestres, pensam que a religião é fonte de lucro. É por isso que eles fazem o que fazem, pregam o que pregam, agem como agem.
Eles creem que a piedade é fonte de lucro. Veja, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, vire as páginas um pouquinho para frente, são só algumas páginas, e veja Tito. Tito é uma outra epístola pastoral também. O apóstolo Paulo alerta Tito acerca do perigo dos falsos mestres. E nós temos que prestar muita atenção nisso que eu estou dizendo, porque nós vivemos uma verdadeira tsunami de falsos mestres hoje em dia. São ataques contínuos, constantes de falsos mestres nos nossos dias. Talvez seja a época da história que mais a igreja tenha sofrido com falsos mestres. Antigamente os falsos mestres estavam nas seitas. Testemunha de Jeová, Adventista e outras que a gente vê por aí, já se tornaram já tradicionais já. Mas hoje os falsos mestres estão no nosso meio. Eles se apresentam como pastores presbiterianos, assembleianos, batistas, congregacionais, luteranos, enfim. Todas as denominações históricas estão manchadas, marcadas pela presença de mestres mentirosos. Então, os cristãos dessa época, nós cristãos desta geração, temos que estar duplamente alertas, muito mais alertas, porque o perigo sobre nós é muito maior do que em outros tempos, muito maior, acreditem nisso. Então, nós temos que entender o que move os falsos mestres, como eles são, para detectá-los e nos afastarmos deles. Eles têm aparência de piedade, eles têm aparência de espiritualidade, eles têm uma linguagem espiritual, mas eles não são de Deus. O que os move? A ideia de que a religião, de que a piedade, de que o ministério cristão é fonte de lucro. Esse é o alvo maior. Lucro. Lucro econômico, lucro financeiro, eles querem isso. Há uma outra marca dos falsos mestres que não é mencionada aqui. O falso mestre também quer obter vantagem sexual. O Novo Testamento, o apóstolo Paulo alerta acerca disso também. Os falsos mestres tentam tirar proveito sexual de mulheres, de jovens, de moças. Eles tentam fazer isso através de palavras marcadas por uma certa aparência de piedade, de espiritualidade, e tentam seduzir mulheres. Então o falso mestre ele é movido por essas coisas, pelo desejo de prazeres. Porque ele quer lucro, porque ele quer dinheiro, porque ele ama os prazeres deste mundo. E também entre esses prazeres estão também a busca aí da satisfação sexual. Os falsos mestres são perigosos por causa desse perfil que eles apresentam. Mas no texto que estamos trabalhando, o apóstolo Paulo aponta mais para o defeito do falso mestre, que é o amor pelo lucro, pelo dinheiro. Veja Tito 1, 10 e 11, quando ele fala também de falsos mestres aqui. Veja o que diz. Diz assim, 1, 10 e 11, Tito 1, 10 e 11, presta atenção. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Por que esses homens iam nas casas? Dar estudo bíblico. Evangelizar? Aconselhar? O que eles queriam com seus estudos bíblicos nas casas? Com seu ministério nos lares? O texto fala que eles estavam pervertendo casas inteiras, ensinando mentiras por ganância, para arrancar dinheiro das pessoas. Continue, veja 1 de Pedro. 1 de Pedro 5,2. 1 de Pedro 5,2. Veja o que diz. Veja o que diz aqui, 1 de Pedro 5,2, sobre como deve ser o mestre de verdade. E como nisso o mestre de verdade, o pastor verdadeiro, contrasta com o falso mestre. 1 de Pedro 5. Veja. Diz assim: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade. O pastor verdadeiro, ele não pode pastorear por interesse em dinheiro. Ele não pode pastorear dizendo, eu vou pastorear porque aquela igreja paga bem.
Não pode ser assim. O pastor verdadeiro, ele deve pastorear, e se a igreja não puder participar do seu sustento, ele que pastoreie de graça. Mas ele não pode ter no dinheiro a base, o motivo pelo qual ele pastoreia. Esse é o pastor verdadeiro. O texto de Pedro aponta aqui o ideal do pastor de Deus. Ele não pastoreia por sorte da ganância, mas de boa vontade. Veja a 2 de Pedro 2. E vejam aqui, mais uma vez, o contraste. O falso mestre como ele é. E eu sei que eu estou falando isso e os irmãos estão pensando em alguns falsos mestres aí na sua cabeça. Não estão? Ah, lembrei de fulano. É ele mesmo. É ele mesmo. Cuidado. Ah, mas é tão... Não, é mentira. Cuidado. Se você conhece algum pastor, se você conhece algum pregador, algum evangelista que bate na tecla de dinheiro e pede dinheiro e insiste no dinheiro e fala do dinheiro e promete bênção se você der dinheiro e se você der dinheiro tudo vai dar certo, cuidado, esse homem é de Satanás, quer enganar você. Veja o que diz aqui, 2 de Pedro 2. 2 de Pedro 2, versículos 1 a 3. Esse texto aqui parece que foi escrito hoje de manhã. Veja a atualidade desse texto aqui. Veja, observe. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós. Quem são esses vós aqui? A igreja. A igreja, nós, o povo de Deus. Também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Heresias são falsas doutrinas. Até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Vejam o 2. E alguns seguirão. É isso que está aí na sua Bíblia? Alguns. O texto diz claramente, e muitos seguirão as suas práticas libertinas. Muitos, estádios lotados. Multidões. Canais de TV alcançando milhares, milhões de pessoas que seguirão as suas práticas libertinas, as suas mentiras. O texto continua. E por causa deles será infamado o caminho da verdade. Não é o que está acontecendo hoje em dia? Você fala que você é crente, o que dizem de você? Que você é louco, que seu pastor é ladrão, que a sua igreja é mentirosa, que o evangelho é isso, é aquilo. O caminho da verdade sendo infamado. Por quê? Por causa dos falsos mestres. Continue, vejam. Também, movidos por avareza, e aqui tocamos no ponto que estamos tratando hoje, farão comércio de vós. Comércio. Eles vão comercializar a fé no meio do povo chamado cristão. Farão comércio de vós com palavras fictícias. Vão inventar coisas, vão inventar mitos, vão inventar fábulas. E com isso vão fazer comércio para arrancar o seu dinheiro. Venha até aqui, venha comprar o lenço sagrado. E toda a multidão vai comprar o lenço sagrado. Venha pegar um pedacinho da fogueira santa. E todo mundo vai lá comprar um pedacinho da fogueira santa. E assim a coisa... E não há limites para isso, não há limites. Venha aqui pegar uma pena da asa do anjo Gabriel. E todo mundo vai lá comprar uma pena da asa do anjo Gabriel. E assim a coisa caminha. Farão comércio de vós com palavras fictícias. O texto prossegue dizendo, para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda. O texto diz que eles já foram julgados e sentenciados. A sentença já está pronta.
Esses homens já foram julgados, a sentença está prontinha, sentença de condenação está pronta, e essa sentença, lavrada a longo tempo, em breve será executada. O texto diz, a sua destruição não dorme. A sentença está pronta. Aquele pastor que você escuta lá, que parece um homem de Deus, há uma sentença pronta há muito tempo, lavrada há muito tempo. O próprio Deus lavrou essa sentença. E ela será executada no momento devido. Esses são os falsos mestres. O seu alvo é o lucro. Muito bem. Essa é a base do erro. A base do erro que Paulo menciona aqui é essa. Pensam que a religião, pensam que a piedade é fonte de lucro. Muito bem. O apóstolo Paulo, se os irmãos olharem, voltando lá para o nosso texto, 1 Timóteo 6, os irmãos vão ver que o apóstolo Paulo estende esse pensamento e ele faz algumas correções. E é curioso o que ele faz aqui. Veja o que diz o versículo 6 até o 8. E agora aqui, até agora, nós falamos deles. Agora eu vou falar de nós. Todos estavam contentes até agora. Não? Agora não vão ficar tão contentes assim. Porque a palavra de Deus, ela nos fere às vezes. E nós precisamos ser feridos. Nós muitas vezes nos colocamos numa posição mais cômoda. Ah, eu não sou um falso mestre. Ahá! A Bíblia aqui não me pegou. Mas a Bíblia nos pega sempre. Porque ela sempre tem algo a nos dizer para melhorar a nossa conduta, a nossa postura, a nossa visão de mundo. O apóstolo Paulo, ele para de repente de falar sobre os falsos mestres. Quando ele menciona que a piedade, que eles pensam que a piedade é fonte de lucro, ele para um pouquinho de falar sobre os falsos mestres e ele traz um pouquinho esse assunto para os crentes em geral. E vejam o que ele diz. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Agora não está falando para falso mestre. Está falando para você que viu meu iPad e quer um igual. Está falando conosco agora. O apóstolo Paulo usa aqui, inclusive, a primeira pessoa. Nós. É conosco que ele está falando agora. E tratando de um assunto que é crucial para nós numa sociedade consumista como a nossa. Em que nós nunca nos saciamos. Em que nós sempre queremos mais e mais e mais e mais sem parar. Há mensagem, há um ensino para nós aqui. O apóstolo Paulo faz uma correção, ou faz algumas correções importantes. Primeiro, no versículo 6, nós podemos dizer o seguinte, uma lição importante que sai do versículo 6. A piedade verdadeira é acompanhada de contentamento. A piedade verdadeira é acompanhada de contentamento. Piedade no sentido de viver a vida cristã de modo verdadeiro. Para viver a vida cristã de modo verdadeiro, eu tenho que desenvolver no meu coração contentamento. Contentamento com as coisas que eu tenho. Não é pecado. Não é pecado querer melhorar de vida. Isso não é pecado. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala sobre os escravos que existiam na época dele. Ele fala, se você foi chamado sendo escravo, permaneça assim, mas se você puder se libertar, ótimo, consiga a sua libertação. Ou seja, o apóstolo Paulo fala que nós, os crentes, podemos sim melhorar a nossa condição social.
Nós podemos sim buscar uma melhora na vida, uma situação financeira mais tranquila, mais cômoda. Isso não é pecado. Eu posso sim buscar um emprego melhor. Eu posso sim tentar, por meios lícitos, aumentar a minha renda e ter uma vida mais confortável e dar uma vida melhor para a minha família. Eu posso fazer isso. Mas eu não posso permitir que a minha vida nesse campo seja marcada por descontentamento. A grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. A nossa religião, a nossa religiosidade, a nossa fé, ela só tem valor de fato se ela for mesclada com a noção de que aquilo que eu tenho é bom e Deus tem me dado o suficiente e eu não preciso gastar a minha vida e as minhas forças, todo o meu tempo, todo o meu empenho, a minha saúde, tentando ganhar dinheiro mais e mais e mais e mais. Esse estilo de vida é um estilo de vida errado. O evangelista fala que João Batista, quando ele pregava, ele foi abordado por alguns soldados, e os soldados perguntaram para João Batista como eles deveriam agir. E João Batista, estou falando de Lucas no capítulo 3, João Batista diz assim, em Lucas capítulo 3, para os soldados, Lucas 3,14. Tem um cachorro latindo aí. Se fosse no Japão, ele já tinha virado churrasco há muito tempo. No Japão não comem cachorro, mas na China, lá pertinho, eles comem. Mas não ligue para esse cachorro. Não ligue para esse cachorro, não. Presta atenção no texto aqui, que esse cachorro ele vai parar de latir assim que o sermão acabar. Quando o sermão acabar, ele vai parar de latir. Ele só late na hora do sermão. Não tenha dúvida disso. Ele vai latir bastante. Quando acabar o sermão, ele para de latir e vai dormir. Okay? E nós não podemos fazer nada com o cachorro, então deixa ele quieto lá gritando. Ok, Lucas 3,14 fala assim. Também soldados lhe perguntaram, e nós que faremos? E ele lhes disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. O que João está dizendo aqui? Os cidadãos do reino são cidadãos contentes com o que têm. Eu não posso gastar a minha vida sofrendo, descontente com as coisas que eu tenho, reclamando porque não tenho isto ou aquilo. Veja outro texto, Filipenses 4. Filipenses 4, 11. Veja o que o apóstolo Paulo fala. Filipenses 4, 11. Ele fala assim, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Nós que vivemos nessa sociedade que sempre nos oferece coisas e mais coisas, nós temos que aprender essa lição do apóstolo Paulo. Nós temos que viver contentes em toda e qualquer situação. Vejam um outro texto, o texto de Judas, no finalzinho do Novo Testamento. Judas, versículo 16. Veja o que diz. E esse versículo é importante, porque esse versículo mostra como são os incrédulos. Veja que traço horrível aqui dos incrédulos. O texto fala assim, os tais, falando aqui dos incrédulos, especialmente os mestres incrédulos, os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. Assim são os incrédulos.
eles vivem murmurando porque não têm alguma coisa. Eles vivem descontentes o tempo todo, insatisfeitos o tempo todo. O apóstolo Paulo ensina que esse não é o modo de vida correto. O apóstolo Paulo ensina que a nossa vida cristã, a nossa piedade, ela deve vir acompanhada de contentamento. É por isso que a teologia da prosperidade, que é pregada pelas seitas aí ao nosso redor, ela é diabólica. Porque ela ensina o homem a viver descontente. Ela ensina o homem a viver reclamando para Deus, querendo mais. Ela ensina o homem a reivindicar de Deus e bater o pé e dizer: eu quero uma casa própria. Eu quero um carro melhor. Eu quero um salário maior. Eu quero 2 fazendas. Eu quero um apartamento na Paulista. Eu exijo isso. E vive assim, e provocando a Deus, e exigindo de Deus, e sempre descontente, querendo mais e mais e mais. A Bíblia diz que o verdadeiro cristianismo, a verdadeira religião, ela é marcada pelo contentamento nesse campo. O homem recebe as coisas de Deus, ele sabe que essas coisas vieram das mãos dele, ele as recebe e ele vive a sua vida cristã contente. Deus me deu essas coisas. São as coisas que ele me deu para que eu administre. E eu vou seguir contente com aquilo que a sua mão me deu. Muitas pessoas pensam que a espiritualidade cristã, que a santidade cristã é uma santidade, uma espiritualidade meramente verbal, coloquial. Se eu sou alguém que fala bastante aleluia, então eu sou um homem espiritual. Se eu sou alguém que sempre fala amém, irmão, então eu sou um homem espiritual. Se eu sou alguém que se aproxima dos irmãos e digo, olha, glória a Deus, louvado seja o Senhor, se eu faço isso, então eu sou um homem espiritual. E nós reduzimos a espiritualidade a essas coisas. Algumas práticas de igreja e algumas palavras que nós aprendemos a pronunciar no nosso contexto, no nosso convívio. Mas a Bíblia tem um conceito bem diferente de espiritualidade. A Bíblia fala que o homem verdadeiramente crente, o crente maduro, o crente sério, o crente santo, temente a Deus, é um homem contente. Contente com o quê? É um homem contente com aquilo que ele tem. Esse homem é um homem espiritual. Talvez você não ouça esse homem gritando aleluia. Talvez você não ouça esse homem berrando, ó Senhor, e coisas do tipo. Talvez você não veja esse homem com essas posturas. Mas ele é o verdadeiro homem espiritual. A sua vida é marcada pelo contentamento com aquilo que ele tem. Se você prosseguir na leitura do texto, você vai ver o versículo 7 que diz assim: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Aqui o apóstolo Paulo ensina uma outra lição. E a lição é a seguinte: a piedade verdadeira, a santidade, a vida de piedade verdadeira, tem ciência da efemeridade dos bens desta vida. Tudo que nós temos nesta vida, nós vamos perder. Tudo. Tudo que você tem aqui, tudo, você vai perder. Tudo. Ficará para trás. Tudo. A minha casa própria? Sim. Que eu trabalhei tanto? Sim. Vai ficar para trás. O carro novinho que eu tenho, 60 parcelas. Aquele carnê infinito. Vai ficar aqui e você não. Eu ouvi do primo do Ivan, o Ivan Venturini tem um primo que é missionário, né? Joé de Venturini. Ele disse, caixão não tem gaveta. Já viu caixão com gaveta? Caixão não tem gaveta. Você não pode levar nada daqui
para onde você vai? Nada. Tudo ficará para trás. Alguns reis egípcios acreditavam que na outra vida eles poderiam desfrutar de tudo que tinham aqui. Sabe o que eles faziam? Eles eram enterrados com seus tesouros. Se eles tinham escravos, sabe o que eles faziam? Eles matavam os escravos, mandavam matar os escravos para enterrar junto com eles, para que os escravos fossem escravos deles na outra vida. Então, quando os arqueólogos acharam os túmulos, acharam vários tesouros e escravos ali mortos em volta. Eles acreditavam que na outra vida poderiam levar os escravos e seus bens. O apóstolo Paulo nos faz lembrar que nada disso é possível. O apóstolo Paulo nos faz lembrar que os bens desta vida, todos eles são efêmeros. Nós não podemos levá-los conosco depois que essa vida terminar. Nem o meu iPad vai comigo. Agora minhas filhas gostaram, né? Agora gostaram. Eu vou partir para a eternidade e não vou levar nada. Eu não trouxe nada. Não trouxe nada. Nós nascemos sem trazer nada para este mundo. E é assim que nós partimos também, diz o apóstolo Paulo. Nós partimos sem ter nada. Por isso, Paulo fala que não vale a pena nós comprometermos o nosso caráter, nós comprometermos a nossa família, nós comprometermos a nossa saúde, a nossa alegria, buscando coisas que um dia vão se escorrer pelos nossos dedos. Não vale a pena gastar a vida toda, se empenhando ardentemente para obter algo que no dia final eu vou ter que abandonar. Não vale a pena. Vale a pena trabalhar para obter coisas que eu não posso perder. Aí sim. Os irmãos conhecem aquela parábola de Jesus do homem que ajuntou muitos tesouros. Essa parábola está em Lucas 12. Veja como essa parábola é atual. Veja como ela é importante para nós. Lucas 12. É a parábola para os homens de hoje. Lucas 12. Veja o que diz. Lucas 12, 13. A parábola começa no versículo 16. Fala assim: E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo dizendo: Que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto. Destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Olha só. Consegui tudo. Tudo é meu. Quantas coisas eu tenho. Veja o que Deus lhe disse. Mas Deus lhe disse: louco. Já pensou você ouvir isso de Deus? Louco. Deus aqui está dizendo que o homem que trabalha só para os bens desta vida é louco. Se você gasta a sua vida só para ter bens aqui, dias e dias só para ter bens aqui, sonhando com bens aqui o tempo todo, gastando sua vida, seu tempo, sua saúde, tudo só para ter bens aqui, Deus chama você de louco. O mundo tem outro conceito de loucura. Para o mundo, esse estilo de vida é sabedoria. Quanto mais você ajuntar, isso é sabedoria. Para Deus, isso é loucura. Ele fala: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que significa isso? Te pedirão a tua alma. O que significa isso? Você vai morrer. Você vai morrer quando? Esta noite. E o que tens preparado? Para quem será? Você vai deixar tudo para trás. Não vai levar nada. Só a sua alma com você. O texto continua: assim é o que entesoura para si mesmo
e não é rico para com Deus. Todas as religiões falsas se voltam para o aspecto material da vida. Eu tive, durante algum tempo, a impressão de que o budismo e as religiões orientais eram extremamente espiritualistas. Então, você via aqueles filmes de karatê, né? Aqueles mestres Shaolin, né? Aquele bigode fininho, assim, né? Com tanta sabedoria, falando palavras tão sábias. Né? Você olhava aquilo, nossa, né? Homens sábios, voltados para a sabedoria, para a virtude. Tudo balela, tudo lorota, tudo lorota. Lá no Japão, os irmãos pensam que a religião é voltada para a virtude, a santidade, a piedade, a sabedoria? Nada disso, nada disso. Essas coisas não têm relevância nenhuma. A diferença entre o brasileiro e o japonês é que o japonês ainda tem vergonha e ele esconde melhor. Porque a família japonesa é falida. Falida. Não há fidelidade conjugal absolutamente nenhuma. Nenhuma. Eles mantêm a aparência porque eles não querem escândalo. Mas eles sabem, marido e esposa sabem, que ambos têm amantes. Mas mantêm ali aquela aparência, não fazem nenhum escândalo e levam a sua vida de imoralidade sem ninguém alardear nada. Mas toda a sociedade é assim. Você olha e você vê. Ele, ela, marido, esposo, filhinho, tudo lindo. Você fala, nossa, que família equilibrada. Mas é como um lago apenas na superfície, tranquilo. No fundo, estão lá os peixes se matando. No fundo, há toda a podridão, todo o lixo está lá. É assim o Japão. É bonito, tudo é lindo, mas é um verniz apenas. Sabe-se que por baixo desse verniz, o que existe é só a cobiça, imoralidade, infidelidade, é isso que existe. E isso, inclusive, na religião. A religião não é aquela religião que a gente olha e fala, buscando a sabedoria milenar, nada disso. O que o religioso do shintoísmo, do budismo busca é prosperidade material. É isso que ele quer. Em Kyoto é uma cidade fortemente tradicional, é uma cidade onde o shintoísmo, o budismo imperam, há templos para todo lado. E eu vi alguns adoradores lá, diante dos templos. O que eles fazem? Eles se aproximam do templo com dinheiro, chegam lá e jogam dinheiro numa caixa. Tem que jogar dinheiro, senão o espírito, o Deus que mora lá não atende. Esse Deus depois vem e pega todo o dinheiro que está lá na caixa. Na pessoa dos seus sacerdotes. Mas aquelas caixas ficam cheias de dinheiro. Então você joga ali o dinheiro, joga ali as moedas e vai até a frente do santuário. Você não entra no santuário, você fica do lado de fora. Aí você toca um sino, balança o sino. Para quê? Para acordar a divindade, para chamar a divindade. Está lá, coitado, distraída, tem que chamar ela. Chamou, chamou. Tocou o sino, tocou. Aí, faz assim e começa a fazer orações. Daqui a pouco faz assim. Para quê? Para a divindade voltar, ela se distrai. Então tem que chamar a atenção da divindade. E reza de novo. E o que eles pedem? Sabe o que eles pedem? Prosperidade. Eles não pedem um caráter melhor, santidade, decência, não. Eles pedem prosperidade. Eu dou lá, eu jogo ali meu dinheirinho, jogo lá minha moedinha, o que eu quero é prosperidade. E eles creem então que a divindade, o Deus que habita naquele templo,
O Deus que habita naquele templo vai conceder a eles aquela prosperidade que eles sonham. Então ficam ali vários ali. Sai um, entra outro, sai um, entra outro. E tocam lá o sininho, e chamam a divindade, e pedem a ele essas coisas. Por que isso? Por que agem assim? Agem assim porque são adeptos de uma falsa religião. A falsa religião é desse jeito. A falsa religião é voltada para o materialismo. A falsa religião é voltada para o querer mais bens, mais e mais, mais e mais. A falsa religião esquece o fato de que nós vamos abandonar tudo aqui. Que há tesouros maiores. Que há tesouros que nós não podemos perder. Que nós podemos entesourar coisas no céu. Através de uma vida de retidão, de santidade, de obediência, de serviço a Deus. Isso tudo é esquecido na falsa religião. A falsa religião quer o sucesso aqui e já. Nós temos isso no cristianismo dos nossos dias aqui no Brasil. As pessoas indo na igreja para prosperar, as pessoas indo na igreja para realizar seus sonhos materiais, as pessoas indo para a igreja para conseguir um carro, uma casa, enfim, e lá no budismo, lá no shintoísmo, as pessoas adorando as divindades para obterem também sucesso na vida profissional, para obterem sucesso na vida financeira. Essa é a falsa religião. A falsa religião se ocupa dessas coisas. A verdadeira religião, ela se lembra que tudo que nós temos vai escorrer pelos nossos dedos. Nós não poderemos levar para nós, nós temos que estar contentes com aquilo que Deus nos deu. E finalmente, o versículo 8 nos ensina outra lição. E eu quero apontar isso aqui para os irmãos até como uma fonte de saúde, de bom viver. Até uma fonte de livramento de ansiedade. Nós vivemos ansiosos o tempo todo. Queremos o tempo todo as coisas. Nós não podemos ver uma loja. Onde nós vamos passear sempre? Qual é o passeio do paulista? Vai no shopping. Isso não é passeio, isso é um castigo. Vai lá. Sempre que eu vou no shopping, eu gasto meu dinheiro com alguma coisa que eu não precisava e de repente, por alguma razão, passei a precisar quando estava dentro do shopping. Nunca precisei. Quando eu estou no shopping, começo a precisar por alguma razão que eu não sei. E nós vivemos assim ansiosos. Ou então vemos alguma coisa e dizemos, eu preciso disso. Eu preciso disso. E compramos e queremos mais coisas. As pessoas tentam nos convencer, a mídia tenta nos convencer de que nós precisamos de tudo que ela tem para vender. Nós não precisamos de nada dessas coisas. Vejam, o apóstolo Paulo nos ensina uma lição aqui, que é o terror dos administradores dos shoppings. É o terror. Esse versículo tem que ser colocado no shopping. Eu queria ver o caos que ia ser se ele pegasse. Veja aí o que diz. Versículo 8. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Quantos sapatos você tem, moça? Senhora? Quantos sapatos? As mulheres aqui da nossa igreja, imagino que tem pelo menos cada uma 5. 6, eu falava? 8, 10 sapatos. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos de tanta coisa. Nós podemos muito bem viver bem com o que nós temos. O apóstolo Paulo realça o que é essencial. E essa é a lição. A piedade verdadeira mostra satisfação com o essencial. E o que é o essencial? O que é o essencial? A piedade verdadeira mostra satisfação com o essencial. E o que é essencial? É alimento e a sua roupa. É isso. Isso é essencial. O texto fala, se você tem isso, se você tem alimento e roupa, esteja com isso contente. Não tenho carro. Carro é alimento, carro é roupa? Não, então. Eu não tenho casa. Tenho alimento, tenho roupa, esteja contente. Fique contente com essas coisas. Fique contente com isso. Não se torture.
impondo a você alvos que podem sugar o seu vigor, sugar a sua saúde, sugar a sua felicidade, destruir a sua paz, tirar você do convívio da sua família, sempre na busca de algo mais. Não. Se você tem sustento e o que vestir, esteja com isso, contente. Esse é o versículo que destrói qualquer shopping. Acaba qualquer shopping. Destrói tudo. Mas deve ser um estilo de vida para nós. Eu tenho sustento. Eu tenho roupa. Eu estou contente. O cristão é um homem contente. É um homem feliz. Ele é um homem feliz porque ele sabe os seus valores são outros. Eu não preciso daquele aparelho para ser mais feliz. Eu não preciso daquele carro para ser amado. Eu não preciso daquela roupa para ser respeitado e admirado. Não, não. Eu já sou amado por um Deus cujo amor não tem fim. E Ele me ama com aquela calça ou com uma calça simples. Ele me ama do mesmo jeito. Eu não preciso daquele carro para ser respeitado. O Senhor Deus me deu da sua dignidade, Ele me revestiu da dignidade do seu Filho, Ele me colocou na sua família, Ele fez de mim um herdeiro do céu. Eu sou um herdeiro de Deus, purificado, lavado. Ele me transformou, Ele me colocou na posição de um rei, de um sacerdote na sua casa, no seu templo, no seu reino. Eu não preciso daquele carro novo para ser respeitado, para ter o sentido de dignidade. Não. Eu já tenho uma dignidade celeste, divina. Deus me deu isso. Eu não preciso gastar a minha vida para comprar aquele carro, para obter respeito das pessoas. Não. Tendo comida e roupa, é suficiente. Eu já tenho amor. Já tenho respeito. Não preciso da admiração de mais ninguém. Eu tenho que me preocupar apenas em ser aprovado pelo meu Deus e aplaudido pelo meu Deus. É só isso. O mais é secundário para mim. Eu vou ficar contente com o que eu tenho. Não vou gastar a minha vida sofrendo atrás de coisas que podem tirar a minha liberdade, que podem tirar a minha paz. Veja o que diz Eclesiastes 5. Eclesiastes 5, 10 e 11. Por isso que os falsos mestres vivem bravos, nervosos, brigando. São pessoas sem paz. Vivem descontentes, querendo mais e mais. Veja o que diz Eclesiastes. Eclesiastes 5, versículo 10. Veja o que diz. Olha, veja a ironia desse texto. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Concordam? Perguntaram para um empresário, meu amigo me contou isso. Perguntaram para um empresário, quanto é suficiente? Quantas? Você já ganhou tantos milhões de dólares? E você está fazendo novos empreendimentos? Quanto é suficiente? Sabe o que ele respondeu? Um pouquinho mais. Sempre um pouquinho mais. O texto diz aqui, quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. E o texto termina, também isto é vaidade. Algo vão, inútil. Viver assim é viver uma vida vazia. Vejam o versículo 11. Como é irônico isso. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. O que significa isso? Quanto mais você tem, mais vai ter gente às suas custas ali vivendo. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem
com seus olhos. Os donos dos bens acabam só olhando para os bens. Quem desfruta desses bens são outras pessoas. Dizem que Antônio Hermílio de Moraes, um dos homens mais ricos do Brasil, estava saindo de casa. E ele disse para alguém: está vendo aquela piscina ali? Eu construí. Sabe quantas vezes eu entrei nela? Eu nunca entrei naquela piscina. Nunca. Aliás, eu nunca nem cheguei lá perto dela. Nunca. O texto bíblico fala isso. Quem multiplica os bens, multiplica pessoas que desfrutam desses bens. E muitas vezes, quem tem os bens apenas os observa. Esse é o único proveito da pessoa. O autor de Hebreus nos dá uma lição final. Ele diz no capítulo 13, e eu vou terminar com essa leitura. Hebreus 13, 5 e 6. Ele fala assim. Hebreus 13, 5 e 6. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. É exatamente o que o apóstolo Paulo disse no texto que estudamos. Porque ele tem dito. Veja, agora aqui, o texto dá uma base que o apóstolo Paulo não menciona. Mas é tão linda essa base, eu queria que os irmãos observassem. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito. Veja por que você deve se contentar com as coisas que você tem. Porque Deus disse algo. Deus disse algo muito importante. E por causa disso que ele disse, você pode se contentar com as coisas que você tem. Ele diz: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de nada mais. Eu posso me contentar com o que eu tenho. Porque o meu Senhor, Ele é o meu tesouro permanente. Ele é a minha pérola permanente. Ele é a minha riqueza permanente. Eu nunca vou perdê-lo. Nunca. Eu vou perder meu carro, vou perder minha casa, vou perder o meu iPad, novinho. Vou perder todas as coisas que eu conquistei, tudo, tudo. Mas o meu Senhor eu nunca vou perder. Quando eu partir desta vida, eu vou deixar todas essas coisas para trás. Mas eu não vou perder o meu Senhor, eu estarei com Ele. Estarei com Ele para sempre. Ele é o meu tesouro. Ele é o meu bem supremo. Ele é minha joia preciosa, que eu nunca vou perder. Por isso o texto fala: não sejam avarentos. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Ele nunca vai deixá-los, nunca vai abandoná-los. E o versículo 6 diz o seguinte: assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Eu posso perder tudo, posso não ter dinheiro nenhum, posso não ter bem nenhum, não importa. O texto diz: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O texto diz: afirmemos confiantemente. É um convite. Afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Vamos atender esse convite. Vamos afirmar confiantemente, todos juntos: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Vamos dizer: o Senhor é o meu auxílio,
não temerei. Que me poderá fazer o homem? Vamos orar. Senhor Deus, no mundo em que vivemos é tão difícil assimilar esse modo de vida que a sua palavra ensina. Porque por todos os lados somos convidados a cobiçar, a desejar, a querer mais e mais e mais. E por todos os lados somos impulsionados a nos envolver numa luta intensa, incansável, para obter coisas que um dia fatalmente deixaremos para trás. Ó Deus, nós assimilamos os valores do mundo e o estilo de vida do mundo. Nós adotamos um modo de viver que é próprio daqueles que não sabem ou que se esquecem de que nós não podemos levar nada daqui. Senhor, por causa disso, muitas vezes vivemos cansados, frustrados, nos envolvemos em dívidas. Muito sofrimento é causado por nós, sobre nós mesmos e sobre a nossa família. Vivemos descontentes, nos empenhando para ter mais e mais, nos empenhando para adquirir algo que disseram que é bom que tenhamos. E nós cremos nessas coisas, cremos nesses apelos e gastamos muitas vezes o fruto de um mês de trabalho na busca dessas coisas, na conquista dessas coisas que são passageiras, coisas que muitas vezes, na verdade, não precisamos. Senhor, tira essa venda dos nossos olhos e mostra-nos, ó Deus, a verdade de que essa concepção do mundo é uma concepção anticristã. É uma concepção própria dos falsos mestres, dos professores da mentira, que ensinam as pessoas a cobiçarem, a quererem mais, a desejarem mais e mais. Ó Deus, tira dos nossos olhos essa venda, para que nós enxerguemos a vida conforme a sua palavra mostra, com os óculos, com as lentes da sua palavra. Que nós não nos assemelhemos àqueles falsos mestres de que Paulo fala. Que nós não nos assemelhemos aos falsos mestres de hoje, que vivem trabalhando para obter mais dinheiro o tempo todo, chegando a enganar pessoas. Livra-nos, ó Deus, dessa visão da vida, de que podemos nos realizar, de que podemos ser mais respeitados, alcançar maior dignidade e maior felicidade se tivermos aquilo que os nossos olhos veem. Livra-nos dessa mentira, dessa ilusão. Ajuda-nos a compreender, ó Pai, que o Senhor é a nossa alegria, que o Senhor é o nosso bem supremo, que o Senhor é o bem que não podemos perder, que o Senhor é um tesouro eterno, do qual desfrutamos nesta vida e na vida além. Ó Deus, ajuda-nos a crer nisso, a confiar nisso, que não tenhamos medo, sabendo que o Senhor é o nosso auxílio em qualquer situação, tendo ou não tendo as coisas que nos são oferecidas. Ajuda-nos, Senhor. Muitas vezes deixamos, ó Pai, de contribuir com o seu reino para adquirir coisas que não valem nada. Muitas vezes contribuímos para o seu reino com tristeza, porque ao contribuir pensamos nas coisas que queríamos comprar com o dinheiro que estamos ofertando. E com isso, a nossa oferta não é aceita pelo Senhor. Ó Deus, quantas vezes falhamos nesse campo. Por isso queremos pedir que o Senhor tire dos nossos olhos essa venda. Que o Senhor nos livre da escuridão, que nos faz conceber a vida feliz, como uma vida de pessoas que têm tudo o que querem. Livra os jovens disso, livra os adolescentes disso, que eles aprendam, ó Deus, que a felicidade não está em ter aquilo que os nossos olhos veem.
eles descubram isso, que eles aceitem isso, que todos nós aceitemos isso. E que, olhando para aquilo que o Senhor nos dá, que vivamos a verdadeira espiritualidade, experimentando contentamento, alegria com aquilo que o Senhor nos tem dado. E desse modo, sejamos diferentes dos falsos mestres, dos ímpios, daqueles que não te conhecem. Senhor, ajuda-nos para que essas concepções sejam reais para nós. E assim não vivamos frustrados, ansiosos, angustiados. Que o modelo de vida que a sua palavra propõe seja o nosso modelo de vida, para a glória do Senhor. E que, vivendo assim, nós ajuntemos tesouros nos céus, ajuntemos joias que não poderemos jamais perder, que dediquemos a nossa vida na busca de coisas eternas, de coisas permanentes, e isso tudo promova a sua glória e uma construção santa, melhor, mais intensa e rápida do nosso caráter como cristãos. Nós pedimos essas bênçãos, suplicamos isso em nome de Jesus. Amém.